Fala galera, belezeira? Aqui quem fala é Marcos Garcia. Peço desculpas pela demora em publicar um novo vídeo. Esses últimos tempos tem sido um pouco corrido, deu uma bagunçada aí no coreto. Mas vamos lá, eu tinha prometido no vídeo anterior que eu ia fazer alguns vídeos falando sobre produção musical no Linux. Eu já comentei aqui em vários vídeos que eu tenho uma banda Bartroy. Hoje não é mais uma banda que toca por aí, é mais um projeto musical que tem como objetivo compor, gravar e publicar gratuitamente na internet. Então, assim, no final das contas, o nome está lá, a banda ela não existe mais fisicamente, mas a gente tem produzido bastante material, vários deles ainda em estágio de finalização de composição. O intuito desse vídeo é mostrar que assim, é muito simples você compor utilizando software livre. Todas as ferramentas que eu tenho utilizado ultimamente são open source, com exceção de uma, mas eu vou chegar lá, eu não sei se eu vou abordar nesse primeiro vídeo. Apesar dela ser gratuita, ela não é open source, tá? E ela também não roda no Linux. Porém, não necessariamente eu teria que utilizar essa ferramenta. Eu só estou utilizando-a por extremo comodismo e por questão de tempo e questão assim de não estar a fim de aprender a utilizar uma outra ferramenta, tá? Mas eu vou mostrar que isso é possível também utilizando apenas software open source gratuito em cima de Linux. Não existe uma formulinha correta para criação musical, tá? Cada um faz isso de uma forma completamente diferente, ou pode fazer igual, sei lá. Eu já experimentei várias coisas, tanto escrevendo a partitura, a tablatura da música para depois tocar, quanto apenas ter a ideia na cabeça, escrever uma bateria simples e compor em cima dessa bateria simples e depois modificar a bateria, ou então criar um esqueleto da música simples e depois compor em cima daquele esqueleto, só que sem tocar, apenas escrevendo a música. E depois esse processo é até engraçado, porque no final das contas você tem que tirar a música que você escreveu, é como se você estivesse tirando a música de outro artista. Então assim, existem várias formas, tá? Particularmente eu gosto da que você utiliza o instrumento, nem que seja um violão, pelo menos para o meu estilo musical, né, para o tipo de música que eu componho, que é um rock, talvez para muitas pessoas um pouco mais pesado, mas para esse tipo de som eu acho que o instrumento de cordas é muito fundamental e sem ele eu acho que é muito difícil sair uma coisa legal. A minha experiência com a escrita, em primeiro lugar, sempre trouxe algo um pouco mais mecânico e mais técnico, é um pouco fora do que eu particularmente gosto na música. Então hoje meu processo de desenvolvimento musical é um pouco diferente. Primeiro eu crio todo o arranjo e depois eu vou partir para a escrita. Por que eu vou partir para a escrita? Porque da forma como eu escrevo a bateria é muito importante você conseguir ouvir os outros instrumentos em conjunto. Então vamos lá. Como que eu faço isso? Primeiro que eu uso o Tux Guitar, que é de um pessoal argentino, se eu não me engano. Ele é basicamente um similar ao Guitar Pro, um software bem famoso para Windows. Eu tenho aqui no meu caderninho, ele não está nem instalado, tá? Eu estou utilizando aquela versão que você só descompacta e executa o arquivo, versão 1.4. Eu vou executá-lo aqui e vou trazer uma das músicas que a gente está trabalhando. Está abrindo aqui na minha outra janela. Esse é o Tux Guitar. Eu não vou ensinar como utilizar o software, tá? Isso, se realmente for uma necessidade, a gente pensa aí num vídeo futuro. Eu vou abrir um projeto aqui para vocês terem ideia. Então tá aí. Essa é uma das músicas que já foi finalizada, toda a edição dela. Toda a escrita, toda a edição, toda a parte de voz, já está tudo gravado, só falta mixar e publicar. Como que eu crio minhas músicas? Eu tenho várias linhas de guitarra. Essa música em particular ela tem guitarras limpas, guitarras distorcidas. O baixo, no passado eu escrevia, hoje eu já não escrevo mais, a não ser quando a gente faz composição compartilhada.
Eu tenho 2 músicas publicadas no site da banda Vartroy, que é a Misery e a The Soldier. Foram 2 músicas que foram compostas em 2016 e elas têm um esquema um pouco diferente. Qual foi a ideia do projeto? A gente ia compor tudo à distância, nós não íamos nos encontrar em nenhum momento, apenas, se fosse possível, em um estúdio, porque a ideia era levar toda a música pronta para entrar no estúdio e ser gravado, entendeu? Então esse software Tux Guitar ele foi extremamente importante para esse tipo de composição, porque é muito difícil você gravar a parte instrumental, a melodia, sem ter nada, entendeu? Então, principalmente eu e o outro guitarrista, a gente moldou bem a música em cima desse software, inclusive com uma bateria reta, né, básica, e daí a gente acabou criando a guia da música, tudo utilizando software livre e um softwarezinho cloud também. A guia saiu pronta daqui, ela foi para o estúdio pronta, ou seja, a gente já tinha aquela primeira passagem prontinha, a gente chegou lá e executou cada um no seu momento e saíram aquelas 2 músicas. Na segunda música, de Soldier, foi até legal porque o dono do estúdio, ele deu alguns palpites e ele acabou modificando um pouquinho a música, mas em cima de algo que ele já tinha palpável, ele já ouvia aquilo lá, ele já sabia qual que era a estrutura correta da música. Mas tudo começou aqui, em cima do Tux Guitar. Dessa forma. Hoje, depois de muito tempo fazendo isso, então assim, a gente vai começando a pegar alguns macetes de distribuição de instrumento. Mesmo que as guitarras, por exemplo, aqui poderia ter só 2 linhas de guitarra distorcida, porque teoricamente tocando ao vivo seria o correto, né? Mas para ficar mais fácil depois o processo de gravação, eu particularmente prefiro dividir o máximo possível os instrumentos para que eles fiquem mais organizados. Então aqui, no Tux Guitar, eu tenho assim, o básico que eu preciso para ouvir a música como ela está ficando e depois poder gravá-la. Tá? Eu não sei se vai dar para vocês ouvirem. Vou dar um intervalinho e vou colocar o áudio no vídeo para vocês verem. Vocês vão ver que está sem o baixo, porque o baixo nessa composição, depois de gravada, eu passei o sample para um baixista e aí o cara criou o baixo e me devolveu o wave. Então, assim, as composições começam aqui, em cima desse software. Dá para fazer um esquema legal se você exportar o MIDI. Tem um site muito bacana que utiliza alguns sound fonts um pouco melhores e renderizam a música. Então, assim, dá para você ter uma noção um pouquinho melhor do que com o banco aqui do próprio Tux Guitar. Então, basicamente é isso. As minhas composições, elas começam no instrumento, eu trago do instrumento para cá, e uma coisa que é muito importante para mim é a bateria, porque atualmente essa música, por exemplo, eu não vou entrar com o pessoal no estúdio para gravar. Eu estou fazendo quase tudo sozinho e algumas partes, por exemplo, solo, tem um outro guitarrista que vai fazer um dos solos, que é o cara que sempre esteve junto comigo fazendo música. Só que para ganhar tempo, as bases já foram gravadas, então ele vai entrar só para fazer o solo. Ele já gravou, já está feito. O baixo foi outra pessoa que criou. A bateria, não tem como tocar isso em casa e tirar um som muito bacana sem uma acústica legal e sem um kit de microfones muito bacana, e são 2 coisas que eu não tenho. Então eu tenho 2 opções. Ou eu escrevo a bateria, que depois de um tempo tocando, acredito que quem estiver escutando assistindo esse vídeo e for músico, sabe que você vai sacando como funciona a mecânica da bateria, talvez não de forma extremamente complexa, mas o básico, a distribuição de mãos, a forma como que os pés funcionam. Então eu escrevo a bateria, ou então, como eu fiz no passado, e está diretamente relacionado com o software que
quero comentar aqui que ele não é open source, não funciona em Linux, mas você pode fazer uma bateria cheia de samples. Você pode selecionar na base de samples desse software quais as batidas que casam com aquilo que você está criando e criar toda a bateria com o banco que o próprio aplicativo te oferece. Em algumas situações acaba sendo mais fácil, em outras situações extremamente mais difícil. A parte reta da bateria nesses softwares é extremamente mais difícil, na minha opinião. Primeiro porque você vai ter que dedicar um tempo absurdo para você achar algo que realmente case com o que você está criando. Geralmente tem muitos samples dentro desses softwares. Em segundo, você vai ter que alterar várias coisas para que aquilo realmente fique legal com o restante do seu instrumental. Em contrapartida, quando você escreve a bateria como eu fiz aqui, eu acabo pecando numa coisa que eu acho muito importante, que são as viradas e as acentuações de notas. Apesar de ser possível acentuar todas as notas como um baterista toca, né? Assim como existem nos samples, nos bancos de samples desses outros aplicativos, é um processo extremamente demorado, extremamente chato, que eu particularmente hoje não tenho muito saco para fazer. E 98% das pessoas simplesmente não percebem isso, entendeu? Então tô cagando para isso. Mas dá para fazer. Só que nesses bancos de samples, de softwares de bateria, existem viradas muito realistas, muito complexas, e para uma pessoa que não é baterista como eu escrever isso já é um processo mais complicadinho e para mim não tão simples, entendeu? Então as viradas das minhas baterias na escrita acabam sendo muito mais simples, o que também não vai prejudicar o áudio. Só que para um cara que é baterista e tá ouvindo o som, talvez ele sinta tá faltando coisa aí, entendeu? Então basicamente é isso, eu faço esse arquivo, e aí qual que é o segundo passo? Eu tenho um banco de sound fonts que eu utilizo gratuito para renderizar minha bateria, tá? Eu utilizo esse 566 Hard Rock Drums, versão 3, é um arquivo Sound Font 2, e eu exporto a bateria do Tux Guitar com este Sound Fonts para utilizar como guia para o início das minhas gravações. Por que eu já não gero a bateria fechada, final, ou então exporto o MIDI e importo por outro software? Bom, eu não gero a bateria final porque quando você começa a gravar a música que você idealizou aqui, uma coisa é você tocar no violão e tal, e até mesmo tocar na guitarra e imaginar a coisa acontecendo. A outra coisa é você gravar as linhas de guitarra e começar a ouvir como o som tá ficando, entendeu? E geralmente nas gravações surgem várias outras ideias que não foram escritas aqui inicialmente. Depois você traz a escrita para cá de volta para você guardar isso. Então assim, eu exporto isso aqui da forma mais simples possível e importo no software de multitrack, né, no DAW. Hoje eu estou utilizando o Ardor, versão 5. Eu importo lá e começo a gravar em cima dessa bateria do jeito que ela tá mesmo. Às vezes ela não tem nada, às vezes é um tum-tá com absolutamente mais nada, mas me serve de guia para começar a produzir o áudio. E em cima do que eu vou gravando, eu vou imaginando como seria, o que seria legal fazer com a bateria para que ele casasse um pouco mais com aquilo que eu estou criando, tá? Então como que eu faço esse export? Eu venho aqui no exportar, eu não preciso nem eliminar os outros canais, porque como nesse banco SoundFont só tem bateria, o resto simplesmente vai ficar nulo. Eu venho exportar um arquivo de áudio, eu vou selecionar meu banco de SoundFont, tá? Tá vendo? É o único que está ali disponível, e pronto. Eu dou um OK e ele vai pedir para eu gerar o arquivo Wave, e boa. Esse arquivinho eu vou importar lá no meu Ardor para começar a fazer a minha gravação. Para que esses vídeos não fiquem muito extensos, eu vou quebrá-los em 3. Em um deles eu vou mostrar o software que eu utilizo para trabalhar essa bateria e que você pode utilizar também. Eu utilizo isso numa máquina virtual, não é o melhor dos mundos, mas para o que eu estou fazendo funciona.
principalmente porque eu não estou editando nada lá, eu só estou utilizando o banco de sons que ele tem, junto com um software open source que funciona em Linux, totalmente gratuito. E no terceiro vídeo eu vou mostrar isso tudo sendo inserido no Ardour, e as faixas dessa mesma música aqui que eu estou mostrando nesse vídeo, que já mudou o nome, tá? Esse nome era o inicial, Nice to Meet You, mudou para My King. E como tudo é feito no Ardour. Eu vou mostrar também os equipamentos que eu utilizo para gravar, que são extremamente simples. Tem um canal de vídeo que eu tenho seguido, bem bacana, para te dar umas noções iniciais, show de bola. Bom, e é isso. Eu não sou um expert em produção musical, tá? Tanto é que tô perigando pegar tudo que foi gravado e entregar na mão de um cara, do mesmo cara que mixou e masterizou a Misery de Soldier, justamente porque, primeiro, que eu não tenho tanto tempo assim para ficar estudando essa parte agora, e segundo, que eu não sou um profissional na área, eu entendo pouco. Todas as gravações e produções que eu fiz antigamente foram tentativas e erro. Eu ia tentando, até sair uma coisa que assim, pô, tá legal, vamos soltar assim mesmo, porque se ficar mais aqui no forno, esse negócio não vai sair nunca, entendeu? Essa sempre foi minha filosofia. Até porque o que a gente fazia, no final das contas, era muito pra gente. A gente gostava de compartilhar isso com o público, porque não tem muito sentido se guardar só pra você uma obra musical, independente se quem vai ouvir vai gostar ou não, entendeu? Eu acho que o trabalho, quando você entrega na mão de um cara que manja pra cacete, fica muito mais bacana. Eu vou mostrar aqui um pré-mix que eu fiz, só pra ver como que tava ficando a coisa também, só pra vocês entenderem, tal, no Ardour. Inseri vários plugins, aliás, tem muita coisa boa, dá pra você fazer tudo. A única coisa que realmente não tem no Ardour e na produção musical para Linux, e que para um produtor musical isso com certeza faria diferença, uma diferença absurda, é um software similar ao Melodyne ou a esses outros de correção de voz. Cara, isso faz muita diferença, porque por mais afinado que o vocalista seja, dependendo do timbre de voz que ele tem e do estilo de som que você está gravando, cara, não fica tão legal no áudio. Assim como existem timbres de voz, tipos de música que você está gravando, que quando você acerta muito esse áudio, a coisa fica muito mecânica. Tem uma banda que eu acompanho chamada Blackstone Chair, uma banda show de bola americana de Kentucky. Pô, cara, teoricamente, e eu até acredito porque você percebe algumas falhas de afinação de voz no disco, mas teoricamente o último disco que eles fizeram, eles não utilizaram software de correção de voz. É o que eles falam em entrevista. Dá para acreditar porque você capta vários errinhos de afinação em várias músicas, entendeu? Mas não tenho certeza se realmente todo o processo passou a limpo. Mas para um cara que produz música mesmo, para um profissional que só faz isso, cara, esse é um tipo de plugin que realmente faz diferença e é o único que eu não consegui achar. Assim, já vasculhei tudo avulso, tá? Porque tem um software que, se eu não me engano, custa $300, de 200 a $300, multiplataforma, que já possui um plugin interno de correção de voz. Eu esqueci o nome do carinha, mas se alguém tiver interessado, me pergunta que eu vou atrás e coloco aqui. Ele é um DAW também, concorrente do Ardour, só que é um software pago. Então, assim, essa é a minha única realmente grande crítica. Crítica não, é o único ponto negativo de se produzir música no Linux. Porque de resto, cara, até com plugin open source gratuito, você faz o diabo que você quiser. Bom, esse vídeo aqui deve ter ficado um pouco grande. Falar de música é uma bosta, porque eu empolgo e não consigo parar de falar e eu perco a noção. Eu vou tentar encurtar os outros vídeos e até mesmo esse daqui. Eu tô olhando aqui, já deu um tempinho considerável. Eu vou dar umas cortadas boas nesse vídeo. Espero que vocês gostem. A música que tá rolando de fundo aí é da banda Vertroy, tá?
é em cima desse esquema que eu comentei nesse vídeo todo. E eu faço até um convite, cara, se tiver alguém que está ouvindo esse canal, que curte compor, curte trocar ideias de música, tiver a fim de fazer um lance em conjunto, porque, por exemplo, esse projeto, hoje, apesar de carregar o nome Vartroy, ele é um projeto extremamente aberto. Lógico que são músicas que caibam, né, nesse estilo que a gente curte aí, ouve e vem produzindo música, mas é um projeto que, assim, não tem... Ele é aberto a outras pessoas que queiram fazer um lance junto, queiram participar, queiram entregar parte de música. Tipo, de repente, tem um vocalista aqui que fala assim, pô, cara, manda aí pra mim um áudio, eu tô a fim de fazer as linhas de voz. Vamos ver o que rola, entendeu? Dá pra fazer muita coisa hoje à distância, inclusive parte dessa própria música que foi feita à distância. Bom, é isso aí. Nos próximos vídeos, então, tem esse lance da batera e depois, ou antes, não sei, o Ardor. E eu vou mostrar o que eu utilizei para gravar tudo isso daqui. Então é isso aí. Grande abraço, até a próxima.